Agora, correndo um pouquinho, lá na página 50 de vocês e 51, ela vai trazer o Palácio de Versalhes, né, que também é uma criação do Luís XIV e que serve justamente para poder trazer toda essa onipotência, toda essa ostentação, né, que o rei Luís XIV desejava. Então, nós temos aqui essa estrutura, né, com milhares de quartos. Acredita-se que no auge do absolutismo circulava aí pelo menos 25 mil pessoas no Palácio de Versalhes. Então, morava o rei, a sua família e os nobres que eram convidados a morar ali. Então, é um lugar onde se tinha muitos banquetes, né, a riqueza, enfim, toda a riqueza do rei, ela era demonstrada dentro do Palácio de Versalhes. Tem um filme, né, não sei se vocês conhecem, que é Maria Antonieta, né? Não é do período do Luís XIV, mas é do rei Luís XVI, mas ela traz bem essa imagem da questão das grandes festas, de toda a ostentação, de todas as joias, de todas as roupas, de todos os sapatos, enfim, de como era viver dentro da sociedade francesa desde que você fizesse parte da nobreza, né? Então tem aí, fica como sugestão para vocês. Nesse outro slide aqui nós temos alguns reis, né? Que são também símbolos do absolutismo, porque quando a gente fala de antigo regime, a gente remete à França, não que existiu só na França, mas é porque lá tiveram vários reis que tinham a mesma característica, né? Então nós temos o rei Luís XIV, que é considerado o rei Sol, esse daqui. Temos o rei Luís XV, né, aclamado rei aos 5 anos de idade, então a gente consegue perceber pelas suas vestimentas que ele também tem essa mesma postura. E o rei Luís XVI está escondidinho aí, mas é o último rei da França. É ele que dá fim, então, ao antigo regime, porque depois dele vai vir o novo regime. E ele foi executado durante a Revolução Francesa. Então, lá naquele filme que eu sugeri para vocês, né, da Maria Antonieta, ela traz. A Maria Antonieta era esposa do Luís XVI e eles foram executados, então, durante a Revolução Francesa, porque o povo estava cansado de pagar por todas essa ostentação, essas joias, esses banquetes, enfim, essas roupas ali, toda essa magnitude que era ser um nobre, né, na França durante esse período. Então, ó, aqui eu coloquei para vocês uma caricatura, né, que define e representa a sociedade estamental da França, né, até o século XVIII, né? Então, na França, a sociedade francesa, ela é estamental, ou seja, dividida em grupos, né? Esses grupos, eles não têm ascensão social, ou seja, se eu pertenço a um, eu não vou pertencer ao outro, isso é organizado pelo nascimento, né? Então, é uma característica que eles já carregam desde o feudalismo, porque dentro do feudalismo também era dessa maneira. Então, na França, era dividido em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado é composto pela igreja, o clero, né? Então, essa pessoinha aqui, né, seria então um representante do clero. A igreja, pode reparar, ó, já é uma pessoa mais gordinha, né, enfim, porque demonstra a riqueza, demonstra o seu modo o padrão de vida, né, da qual ele está. Então, ó, primeiro estado é o clero. O segundo estado é esse daqui, é um nobre, é a nobreza, né? A gente já consegue perceber pelas suas vestimentas que é um nobre. E o terceiro estado, que é esse senhor aqui, né? Que carrega, que se a base do seu sustento é a enxada. Então temos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado é o clero, organizado pela igreja e seus componentes. O segundo estado é a nobreza, né? E o terceiro estado são os burgueses, os camponeses e todo o resto da população, vamos dizer assim. Vale lembrar que mais de 95% da população pertencia ao terceiro estado. Então é esse daqui, a maioria. E o que simboliza essa enxada, essa caricatura? Ela traz para nós a ideia de que o terceiro estado sustenta o primeiro e o segundo. Então, o primeiro e o segundo estado trabalham? Não trabalham. Então, de onde que eles tiram o seu sustento? Do pagamento de impostos pelo terceiro estado. Então, cada vez que o primeiro ou o segundo estado ele aumentava os seus gastos, automaticamente os impostos do terceiro estado tinham que aumentar para poder sanar toda para sanar os gastos, né, os excessivos ali do primeiro e do segundo estado. E isso vai refletir, gente, lá na Revolução Francesa mais tarde. Por quê?
A França ela vai ter uma série de gastos que a gente vai ver mais à frente. E em vez de conter, de economizar, né, de criar uma estratégia para poder conter esse gasto excessivo, ele decide então aumentar mais uma vez os impostos do terceiro estado. Então, aí sim a população se revolta, né? Já tem outros motivos, obviamente, mas começa o que nós chamamos de processo de Revolução Francesa. E por fim, gente, só para a gente poder finalizar, então, a apostila de vocês traz também, né? Cita como exemplo um outro rei, que não é da França, mas também pertence ao antigo regime, que é o Henrique VIII. Né? Só para a gente lembrar, o Henrique VIII ele foi rei da Inglaterra e ele é quem vai começar a reforma protestante dentro da Inglaterra. Então é ele quem rompe com a Igreja Católica, fundando, né, as bases do que nós vamos chamar de anglicanismo e os motivos, né? Acho que a gente já viu isso no ano passado e no Fundamental, que o motivo que fez com que ele rompesse com a Igreja Católica não é religioso, mas é porque ele queria casar-se novamente e a Igreja Católica não permite, né? Então ele rompe com a igreja para que ele possa então casar, né, com a Ana Bolena, depois em busca do filho homem, né, que ele só consegue com a terceira esposa, e antes disso ele se separa da primeira, ele executa a segunda, né, e assim por diante que a gente já viu. Mas vale lembrar que o Henrique VIII, ele também é símbolo do antigo regime, símbolo do absolutismo, tanto pela sua postura política quanto pela sua postura religiosa, né? Ele foi um rei que rompeu com a Igreja Católica, rompeu com a autoridade máxima. Até então, os reis obedeciam à Igreja, né? Então, por isso que ele se torna um rei absolutista, um símbolo do antigo regime, porque ele rompeu com a ordem vigente, né? Então, ele controlava toda a economia do reino, a sociedade, e desautorizou a Igreja Católica perante todos, né? Dando aí a base do que nós chamamos de anglicanismo.